Quando um vaso se entrega nas mãos do oleiro, o oleiro não joga o barro fora, mas antes molda para que o barro se torne em um vaso bom. Ainda que antes o vaso estivesse trincado, torto ou até mesmo cheio de roturas. Assim Deus faz com a sua vida. Deus não desistiu de você. Por quê? Porque você é um vaso precioso por demais aos olhos do Senhor. Olá, bom dia. Nós somos do Ministério Deus Forte e esse é o programa Geração de Vencedores. Tenho algo a te perguntar nessa manhã de hoje. Como é que está a sua vida? O que é que você tem vivido? Será que você tem vivido realmente os propósitos de Deus? Portanto, esteja atento, porque nesse programa você terá essa resposta. Diz assim a palavra de Deus: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, ou não há somente vasos de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao possuidor, estando preparado para toda boa obra. Estando preparado para toda boa obra. Alguns dias atrás, eu vi um documentário muito interessante em um país da África, em que a comunidade, ou as pessoas daquela comunidade, eles fazem vasos. Eles pegam o vaso e modelam. E pega argila, evidentemente bem molinha, e modelam. E quando eles estão modelando aquele vaso, aquela argila, eles já têm normalmente um propósito. Esse vaso aqui vai ser para colocar uma planta, esse vaso aqui vai ser para colocar água, esse vaso aqui vai ser para colocar outra coisa, e o outro para colocar outra coisa, ou seja, eles fazem os seus vasos já de antemão com um propósito. Mas o mais interessante, porque quando eles modelam aqueles vasos, eles levam a um lugar comum daquela comunidade. Um lugar onde tem um forno, onde eles colocam muita lenha, e faz um grande monte assim de vasos de todas as formas possíveis e imagináveis. E quando aqueles vasos são aquecidos a um fogo altíssimo, a uma temperatura altíssima, aqueles vasos evidentemente que já estão prontos, com um detalhe: de acordo com a pessoa que fez, com a personalidade, porque no vaso, na verdade, ele fica ali impresso a personalidade daquele que fez, daquele que o construiu, daquele que criou com um determinado objetivo. Aí cada um vai lá e pega o seu vaso e leva para a sua utilidade, para fazer aquilo que ele tanto necessita. Sabe, amados, todos nós somos colocados, todos nós normalmente somos submetidos a uma modelagem. A Bíblia nos ensina que nós somos vasos na mão de um oleiro. Eu e você somos como vasos na mão de oleiro. Diz aqui a palavra que alguns vasos são para honra. Infelizmente, existem alguns vasos que são para desonra. Ou seja, quando eu não cumpro um propósito, é exatamente porque eu estou
sendo cheio daquilo que não fui, para o qual eu não fui criado. Eu estou dizendo que você é um vaso nas mãos do Senhor, e Deus não te criou para ser um vaso cheio de amargura. Deus não te criou para ser um vaso cheio de depressão. Deus não te criou para ser um vaso que está transbordando de tristeza, transbordando de angústia, transbordando de ódio. Não, Deus não te criou para isso. E alguém que começa a viver essa situação tão complicada, de repente carregar ou levar dentro de si algo que não é a vontade de Deus, na verdade passa a viver uma vida caótica, uma vida complicada. Existe um texto na palavra de Deus, no caderno de João, no capítulo de número 2, que é a história de um casamento, e nesse casamento havia também alguns vasos. Mas a história do casamento, das bodas de Caná, foi exatamente que a festa estava muito bonita, mas de repente faltou o vinho. O vinho simboliza a alegria, e acabou o vinho, e certamente os noivos estavam envergonhados. Que coisa triste. Você chama muitos convidados para sua casa, e de repente falta o alimento, de repente falta a alegria. Mas acontece que naquela festa havia uma pessoa especial. Naquela festa estava o próprio Senhor Jesus. E Jesus pediu que juntasse ali algumas vasilhas, alguns vasos. E esses vasos estavam repletos, estavam cheios de água. E Jesus, na sua imensa misericórdia, na sua imensa bondade, Ele transformou aquela água em vinho. Sabe, querido, sabe, minha irmã, é exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer restituir na sua vida a alegria. Deus quer restituir na sua vida a paz. Deus quer restituir à sua casa a prosperidade. Deus quer trazer novamente aquela alegria que você tanto desejava ou tanto queria, mas de repente não está vivendo mais, porque a sua casa, ao invés de ter paz, você tem visto discussões, tem visto brigas, tem visto muitas vezes cada um para o seu canto, ou falta de diálogo. Aí talvez você diga assim: mas como vaso, eu não fui criado para isso. Como vaso, eu fui criado para ser cheio da bênção e da graça de Deus. E é exatamente o que Deus quer colocar na sua vida. É exatamente o que Deus quer derramar sobre a sua casa. E Jesus fez um grande milagre naquele lugar. Jesus fez com que a água se tornasse vinho. Preste atenção. Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não somos chamados a caminhar pelas coisas naturais, por aquilo que nós estamos vendo, mas nós somos chamados a andarmos no sobrenatural do Senhor. Aquela festa estava começando a ficar ruim e ficaria péssima. Aquela festa estava virando uma desordem. Quantas vidas, quantas empresas hoje entraram nessa situação? Quantas casas, quantas cidades, até mesmo países. Nós temos notícias pela televisão que existem países que viraram uma verdadeira desordem, um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça. E nós perguntamos: é vontade de Deus? Claro que não. Porque a palavra nos ensina que ainda antes de todas as coisas serem feitas, quando todas as coisas ainda era um caos, quando sobre a face da terra havia apenas a escuridão, a palavra nos fala que ainda assim o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas.
O Espírito de Deus já esperava, já aguardava pelo momento certo, já esperava pelo momento em que ele entraria em ação para construir algo. Sabe o que eu estou dizendo? Que o Espírito de Deus, ele se move sobre a sua vida. O Espírito de Deus, ele se move sobre a sua casa, esperando o momento certo de fazer uma grande obra, de fazer um grande trabalho. Por quê? Porque Deus quer começar a colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E o mesmo Deus, que lá no Antigo Testamento, lá no princípio, lá no caderno de Gênesis, ele começou a criar, a dar forma. Ele começou esse oleiro maravilhoso, esse oleiro poderoso, que começou a dar forma à terra, à face da terra, a todas as coisas. É esse mesmo Deus que dá forma à sua vida. As mãos do oleiro, elas estão preparadas para fazer uma obra grandiosa na sua vida. Mas eu quero fazer uma pergunta: será que você está preparado? Será que você, minha irmã, está preparada e está dizendo assim: eu quero que Deus faça uma grande obra na minha vida? Por quê? Porque no céu já existe uma ordem, no céu já existe uma palavra, e essa palavra depende que apenas você creia, que você aceite, que você diga assim: eu quero ser esse vaso novo, eu quero permitir que o Criador venha a me transformar. Isso significa, meu querido, que nós temos um Deus justo, amoroso, nós temos um Deus perfeito, nós temos um Deus que é santo, nós temos um Deus que, apesar do nosso passado, apesar das coisas velhas, apesar daquilo que na verdade nós fizemos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos transforma, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E além de tudo, o Senhor nos dá dons e talentos. Preste atenção, você, ainda que você seja fruto de um aborto, isso é algo muito forte. Ainda que você seja um filho indesejado, Deus tem um projeto para a sua vida, e é exatamente por isso que você está vivo, é exatamente por isso que você está ouvindo essa palavra. E Deus não é um Deus que está fazendo teste, você não é cobaia nas mãos de Deus. Nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas, Deus não remenda, Deus faz coisas novas, e esse Deus, ele pode fazer coisas novas na sua vida. O que é que ele espera? O que é que ele aguarda? Apenas que você abra o seu coração e diga assim: Deus, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Então você é um vaso feito com um propósito. Entenda isso. Se você estiver fora do propósito de Deus, se você estiver fazendo algo ou trazendo para a sua vida algo que não é o projeto de Deus, certamente você não será feliz. Fora do projeto de Deus, não tem como ser feliz. Dentro do projeto de Deus, fazendo aquilo para o qual você foi criado, não tem como ser fracassado. Portanto, você não nasceu, você não existe para ser um fracassado. Eu gostaria que você lembrasse ao seu irmão do lado, diga assim: você não nasceu para ser um fracassado. Você não nasceu para ser um derrotado. Por isso eu quero que você entenda algo. Se nós fomos feitos com um propósito, se nós fomos criados com um propósito, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós precisamos fazer? A primeira coisa, dispor no nosso coração, arrumar a nossa casa, dar um jeito, dar uma arrumada, e ter um desejo profundo, dizer assim: Senhor, eu quero ser mudado, Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, eu quero ser um vaso para honra e não um vaso para desonra, Senhor, eu quero ser algo útil em tuas mãos. Por quê?
Porque quando você diz isso, o Senhor, querido, Ele não olha para a sua aparência, Ele não olha também para aquilo que você fez, Ele te dá uma nova oportunidade e Ele olha para o desejo, irmã, do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Se você tem um desejo sincero em seu coração, se você permite, porque o Senhor diz que Ele está à porta e bate, se você permite que Ele entre na sua vida, Deus começa a te modelar, Deus começa a te trabalhar novamente, Ele começa a se mover na sua vida, quando você permite ao Senhor dar uma ordem aos seus anjos, diz a palavra, ao seu respeito, para que eles venham a ministrar, para que eles venham trazer a transformação na sua vida. Então, o plano original de Deus para a sua vida é que você seja um vaso para honra, e não um vaso para desonra. Quando nós entendemos isso, nós procuramos, e diz aqui a palavra de Deus, a nos esvaziar, a tirar algumas coisas, que na verdade não tem nos levado a lugar nenhum. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Existem algumas coisas na nossa vida que são excessos, que são coisas desnecessárias, que são coisas na verdade que nós não podemos mais carregar. Talvez seja uma tradição, talvez seja um costume, talvez seja uma religiosidade, e você se apega, ao invés de se apegar à palavra de Deus, ao invés de se segurar aquilo que Deus está falando com você. Então, querido, se você entender que Deus já preparou, que Deus já te formou, como aquelas pessoas que eu estava dizendo lá da África, que criam os utensílios, que criam os vasos, com um projeto específico, dizendo assim, eu vou fazer, esse vaso vai servir para tal coisa. Deus já te criou, Deus te desenhou com um projeto, com um propósito, ou seja, e quando você se colocar na posição de um vaso novo, certamente o Senhor vai derramar sobre você aquilo para o qual você foi criado. Eu não sei se você está entendendo. Mas existe uma chave. A chave é arrancar do seu coração, é tirar do seu coração toda a rebeldia. Quando o nosso coração ainda persiste raízes de rebeldia, quando no nosso coração ainda persiste uma coisa chamada desobediência, Deus está falando uma coisa, mas eu quero fazer outra. Eu até sei o que é certo, mas eu não quero fazer, eu quero fazer segundo o meu desejo. Seria exatamente um vaso que está sendo trabalhado, que está sendo moldado, o vaso virasse para o oleiro e falar assim, oleiro, faça diferente. Eu não quero ser modelado desse jeito. O oleiro sabe como ele vai te modelar. O oleiro, ele tem um projeto. O projeto é do oleiro. Por que é do oleiro? Porque o desejo de Deus para a sua vida é infinitamente maior. O desejo de Deus para a sua vida é infinitamente melhor do que aquilo que você pede e do que aquilo que você pensa. E quando você estiver dentro da vontade perfeita de Deus, certamente você vai se alegrar e você vai dizer assim, eu permiti que Deus trabalhasse a minha vida. Por isso, querido, que a palavra, ela é como essa água que vai amolecendo o barro, porque barro seco não tem como ser trabalhado. Barro seco, se for trabalhar nele, ele quebra, espedaça, vira cacos. Mas quando a palavra, querida, ela vai entrando no nosso coração, essa palavra vai amolecendo, essa palavra vai transformando o coração de pedra em um coração de carne, e nós vamos entendendo a vontade de Deus, e nós vamos percebendo que essa vontade de Deus é uma vontade perfeita, e quando nós permitimos que essa água da palavra amoleça o barro, isso significa que Deus já está te preparando para fazer um vaso novo, conforme diz o caderno de Jeremias,
Jeremias dá uma sugestão a um homem, diga assim: vá até o lugar onde o oleiro trabalha. No lugar onde o oleiro trabalha, o oleiro começa a trabalhar o barro, mas de repente aquele vaso está meio torto, está meio feio, está meio trincado. Talvez a sua vida esteja exatamente dessa forma. Talvez a sua vida esteja meio torta, não esteja exatamente como deveria estar. Aí o profeta diz assim: então o Senhor, fazendo eu estar naquele lugar onde o vaso é trabalhado, o Senhor diz assim: assim é sua vida. Ou seja, permita que Deus trabalhe a sua vida. Dê liberdade para que o Espírito de Deus vá modelando a sua vida, vai trabalhando a sua existência, vai trazendo uma outra forma, talvez uma forma que você nunca imaginou, talvez uma forma que você nunca sonhou. Mas eu quero te dizer algo, que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a sua vontade. O que é que nós precisamos? Estarmos na posição de um vaso que precisa ser trabalhado. Talvez você diga assim: mas a minha vida é do meu jeito, a minha vida já está, há tanto tempo eu vivo dessa forma, há tanto tempo eu penso dessa forma. Por isso que Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com a forma de pensar, com a forma que você está pensando. Não vos conformeis com esse século, mas renove o seu entendimento. Ao ouvir a palavra do Senhor, renove o seu entendimento. Para que eu preciso renovar o meu entendimento? Para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. O que eu estou dizendo, que Deus tem a boa, a perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Querido, não é tempo mais de continuar no sofrimento. Quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Coloque a mão aí sobre o seu coração, onde você se encontra. Talvez você esteja tentando de tantas formas. Talvez você esteja tão resistente. Eu não estou falando aqui de uma religião. Eu não estou te falando para você mudar de religião. Aliás, religião não tem levado as pessoas a lugar nenhum. Eu estou te falando para você colocar Jesus no mais profundo do seu coração. Religião não morreu na cruz por você. Igreja não morreu na cruz por você. Pastor não morreu na cruz por você. Padre também não. Mas Jesus, ele morreu na cruz por você. E ele te ama tão profundamente. E ele está à porta e bate, para que você abra o seu coração. E que você abra o seu coração e permita que ele venha fazer algo novo na sua vida. Feche os teus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos. Olá! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Deus nos ensina a deixarmos as coisas velhas para trás, porque o que Ele tem para cada um de nós é infinitamente maior e melhor do que pensamos ou sonhamos. No Evangelho de João, capítulo 4, fala sobre uma mulher que estava muito cansada de buscar respostas para a sua vida e não encontrar. Em um certo momento, ela simplesmente estava à beira de um poço e conheceu a Jesus. No verso 7, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Você já imaginou que privilégio servir ao Senhor? Aquela mulher levava sempre seus vasos vazios naquele lugar e provavelmente voltava sempre com eles cheios de água que secavam, que acabavam. No momento daquele precioso encontro com Jesus, eu imagino ela trocando o seu vaso, o vaso comum, o vaso rachado, cheio de lodo, por um vaso que caberia a água da vida. Aquela mulher ouviu a voz do Mestre
mestre, quando ele perguntou pelo seu marido, ela foi fiel e disse a Jesus: não tenho marido. No verso 17, Jesus disse: bem disseste, porque ela necessitava urgentemente trocar aquele vaso, aquela história e viver uma nova oportunidade. Deus tem nos chamado para olharmos para o nosso vaso, que muitas vezes está cheio de lodo, de história do passado e que não conseguimos romper. Partir para o melhor. Veja que interessante, aquela mulher havia tido 5 maridos. Ela ficava rodando em volta do seu passado, em volta de uma velha história. Mas quando ela percebeu que uma nova história a esperava, ela rompeu com o passado. No verso 28, diz que ela deixou o seu vaso, acredito, pegou o vaso novo e rompeu. Começou a ter necessidade e alegria de viver. Começou a chamar as pessoas daquela redondeza para que conhecessem o mestre dos mestres, que olha para o vaso que sou eu, que é você, e diz: segue-me e te farei novo, nova. Nessa manhã de hoje, eu quero convidar a você para estar comigo amanhã, para que nós possamos ser esse novo vaso e viver essa nova história que Jesus preparou para mim e para você. Eu te espero na rua São Pedro, 1239, porque eu quero te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. A palavra de Deus, ela é sempre poderosa e ela sempre tem o intuito de trazer uma transformação profunda em nossas vidas. Por isso, ao ouvirmos essa palavra que foi ministrada, que essa palavra possa ficar impregnada no mais profundo da sua alma, para que você tenha a sua vida restaurada, transformada, porque esse é o objetivo da parte do Senhor. Nós fomos criados com o objetivo de sermos vasos para honra, não vasos para desonra. Por isso, meu querido, por isso, a minha irmã, que ainda que você não esteja vivendo dentro desse propósito, ainda que você não esteja vivendo dentro desse projeto que Deus tem para a sua vida, muita coisa pode ser feita. A palavra do Senhor, ela pode te transformar, ela pode mudar radicalmente a sua forma de viver. Ou seja, você pode reescrever uma nova história. Então eu gostaria que, ao chegar ao final desse programa, que você tivesse entendido profundamente essa palavra de ser um vaso novo nas mãos do oleiro. Abra o seu coração, esteja se dispondo a viver o melhor. A palavra diz que quando nós quisermos e ouvirmos a voz do Senhor, nós comeríamos o melhor dessa terra. Essa é a sua oportunidade, essa é a sua chance. Eu quero convidar a você, aí onde você se encontra, a colocar a mão sobre o seu coração, porque eu quero orar em favor da sua vida. Diga sim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã de hoje eu entrego a minha vida em suas mãos. Venha me tornar um vaso novo, venha transformar radicalmente a minha vida, a minha família, porque eu quero a partir de agora ter a minha vida transformada. É o que eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados e muda radicalmente a minha existência para que eu possa viver uma nova história. Se a sua oração foi feita do profundo do seu coração, o Senhor ouviu a sua oração e certamente Ele registrou na eternidade. Que Deus te abençoe poderosamente. Venha participar em uma de nossas celebrações do Ministério Deus Forte, em nome de Jesus. Até mais.